pessoal, tudo bem? Professor Paulo Xereba de História. Nossa aula de hoje, iremos discutir um tema bem atual, um tema bem próximo dos acontecimentos que ainda estão presentes no Oriente Médio. A crise permanente no Oriente Médio. E quando se fala de uma crise permanente, é porque essa crise, na verdade, ela vem ali desde o século XIX, passando pelo século XX. E se nós formos analisar historicamente, essa crise de conflitos e guerras no Oriente Médio, na verdade, ela vem desde a antiguidade. É evidente que ela teve seu momento de intensificação no século XX e permanece até os dias atuais. E nós vamos destacar aqui, dentro dessa permanência conflituosa, essa permanência de conflitos no Oriente Médio, nós iremos destacar uma das guerras do Golfo, a guerra de 1990, 91. Iremos também falar sobre a guerra que vai ocorrer no Afeganistão, a guerra que ocorrerá no Afeganistão e a guerra que vai acontecer no Iraque. Então nós escolhemos principalmente esses três conflitos que chegaram até o século XXI. Apesar de, por exemplo, nós podemos trabalhar aqui o conflito entre Israel e Palestina, que continua também. Mas em outras aulas nós já discutimos esse conflito. Então nós vamos destacar principalmente as guerras do Golfo, a primeira guerra do Golfo, a guerra no Afeganistão e a guerra no Iraque. É evidente que quando você fala das motivações, tenta entender, mas Xereba, por que até hoje o Oriente Médio é palco de conflitos permanentes? Por que até hoje o Oriente Médio é cenário de guerras, de conflitos? Ora, nós temos vários fatores que nós poderemos apontar. Eu poderia dizer que um deles, por exemplo, é a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, pela ONU, em 1948. E a partir da criação do Estado de Israel, o que se tem é um desdobramento de conflitos que continuam até hoje entre israelenses, judeus e palestinos muçulmanos, principalmente em territórios ocupados por Israel ou militarizado por Israel, como é o caso, por exemplo, da faixa de Gaza. Um outro elemento, uma outra motivação importante para entendermos os conflitos até hoje no Oriente Médio é porque durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos, o capitalismo, como a União Soviética, o comunismo, eles disputaram áreas de influência dentro do Oriente Médio. O capitalismo, Estados Unidos, e o comunismo, União Soviética, por conta dessa característica da Guerra Fria, que foi a disputa por área de influência, eles disputaram essas regiões. E isso, de certa forma, acabou alimentando conflitos dentro do território do Oriente Médio. Uma outra motivação, um outro fator que nós podemos apontar, também responsável por conflitos permanentes no Oriente Médio, é a divisão interna do Islã, que é uma divisão que ela existe desde o momento que nós tivemos o nascimento do Império Islâmico, lá nos tempos medievais. Essa divisão ela existe desde ali. Mas é preciso observar que essa divisão ela acaba se acentuando de uma forma mais nítida, ela vai estar presente de uma forma mais acentuada, mais nítida, aqui no século XX, no século XXI, ou seja, entre sunitas e xiitas. Porque sunitas e xiitas disputam o poder, disputam espaços territoriais dentro do Oriente Médio. É preciso observar que esses conflitos eles vão se dar também
por questões geoestratégicas. Nós temos aqui conflitos geoestratégicos, principalmente no que diz respeito à disputa das chamadas áreas petrolíferas. Ou seja, a disputa pelo petróleo, a necessidade de controlar áreas de petróleo. Então, esse aspecto também é relevante, é importante quando se fala das motivações dessa guerra. E, lógico, conflitos religiosos. Nós temos aqui conflitos religiosos entre cristãos, judeus, muçulmanos, conflitos que vão envolver principalmente essas três religiões, que simbolicamente estão representados, inclusive, em Jerusalém. Tá? Cristãos, judeus e muçulmanos. Ok? Então, essas são algumas das principais, não únicas, mas são algumas das principais motivações para que a gente possa compreender o porquê até hoje o Oriente Médio ele é palco de questões conflituosas. Ele acaba sendo palco de conflitos. E aí, por exemplo, nós temos um desses conflitos que nós elencamos, que nós escolhemos para discutir aqui, é a Guerra do Golfo, que ocorreu em 1990-91. A Guerra do Golfo, que na verdade foi uma guerra que aconteceu a partir do momento que o Iraque ele invadiu o Kuwait. A invasão do Iraque sobre o Kuwait, onde, na verdade, essa invasão acontece claramente pelo interesse, eu diria basicamente o quê? O interesse econômico, o interesse político, o interesse estratégico do Iraque. O Iraque que havia perdido a guerra para o Irã, na década de 1980, nós tivemos ali o conflito entre Irã e Iraque, inclusive na época da Guerra Fria. O Iraque perdeu o conflito para o Irã. O Iraque saiu da guerra do Irã enfraquecido, em termos econômicos, em termos diplomáticos e até mesmo militar. E o Iraque ele vai querer recuperar parte das suas perdas invadindo o Kuwait, na década de 1990 e 91. E essa invasão que o Iraque vai fazer no Kuwait, ela vai sofrer retaliações da ONU. A ONU não vai aceitar essa invasão do Kuwait. Tanto prova que a ONU ela vai estabelecer, olha só, uma série de proibições comerciais com o Iraque, além de uma coalizão internacional. Nós teremos a formação de uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, uma coalizão internacional militar de tropas, liderada pelos Estados Unidos, aprovado pelo Conselho de Segurança Nacional da ONU. O Conselho de Segurança Nacional da ONU vai aprovar simplesmente o quê? Uma mobilização dessas forças militares internacionais, sob a liderança dos Estados Unidos, contra o Iraque. E por conta dessa invasão na região do Kuwait. E aí, galera, nós teremos, inclusive, uma das operações militares mais interessantes que já se viu nessa história de conflitos do Oriente Médio. É a famosa Operação no Deserto. A Operação no Deserto, principalmente onde você vê tropas norte-americanas, atacando tropas iraquianas. E um detalhe, pela primeira vez da história, nós teremos uma guerra passando ao vivo. A guerra acontecendo e você olhando da sua casa. Pela primeira vez, as redes de transmissão de televisão, elas vão simplesmente passar ao vivo, transmitir ao vivo, melhor falando, uma guerra. E a gente observa lá a operação no basicamente deserto, onde o Iraque perdeu, o Iraque foi obrigado a desocupar os territórios do Kuwait, que ele havia invadido, que ele havia ocupado. Ele acabou tendo que recuar, ele perdeu essa guerra para as forças internacionais, para a coalizão, onde, no abandono do território, os iraquianos eles fizeram uma espécie de terrorismo econômico. Eles foram destruindo principalmente poços de petróleo do Kuwait, nessas áreas que eles ocuparam,
e que eles tiveram que abandonar por conta da derrota que eles sofreram para essas forças de coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Ok? O que trouxe uma série de prejuízos econômicos, além de milhares de mortos para o Kuwait. Ok, galerinha? Beleza? Muito bem. Falando desses conflitos do Oriente Médio, nós temos aqui em 2001, aí nós estamos já no século 21, em 2001 nós temos a guerra no Afeganistão. Em 2001. Observando que o Afeganistão, né, se nós observarmos o histórico, o Afeganistão, que ele, na década de 1979, no final da década de 70, em 1979, o Afeganistão ele foi inclusive ocupado pelos soviéticos. Os soviéticos ocuparam o Afeganistão. Inclusive os Estados Unidos apoiaram os rebeldes afegães na luta contra o governo afegão ou seja, a favor da União Soviética. Tem um filme de Rambo que mostra isso, Rambo 3. Vocês podem até pesquisar esse filme, né? Depois dá uma olhadinha. Rambo 3 mostra isso, né? Você vê os Estados Unidos apoiando os rebeldes afegães na luta para expulsar os soviéticos dentro do território do Afeganistão. Porém, a guerra que vai se falar é a guerra de 2001. A guerra entre os Estados Unidos e o Afeganistão. Os Estados Unidos, né, eles vão invadir o Afeganistão em 2001. Logo após o atentado de 11 de setembro que eles sofreram. Logo após o atentado de 11 de setembro, que acabou simplesmente destruindo principalmente as torres gêmeas nos Estados Unidos, o que vai levar à morte de milhares de civis norte-americanos. Após esse atentado, os Estados Unidos resolvem invadir o Afeganistão, cujo objetivo seria derrubar o governo do Talibã, um governo fundamentalista islâmico que ocupava o Afeganistão nesse momento. O Afeganistão era governado pelo regime do Talibã, que era um regime fundamentalista islâmico, e que dava o apoio para uma organização guerrilheira chamada de Al-Qaeda. O Talibã, que comandava o Afeganistão, ele apoiava, ele protegia essa organização guerrilheira, terrorista, chamada de Al-Qaeda. Ele dava abrigo para essa organização dentro do território afegão. Inclusive foi essa organização que era chefiada na época, tá? Ela foi chefiada, na verdade, por Bin Laden. Bin Laden que chefiava essa organização. Essa organização foi ela que assumiu a autoria dos atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos. E aí o governo do Bush, o governo do presidente Bush, o governo norte-americano, acabou simplesmente invadindo o Afeganistão. Essa é a guerra do Afeganistão. Inclusive um dos conflitos mais longos da história dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles só vão sair do Afeganistão 20 anos depois. Ou seja, eles saíram esse ano. Esse ano que eles se retiraram, que eles retiraram as suas tropas do Afeganistão. Até agora os Estados Unidos, até meses atrás, os Estados Unidos estavam, as tropas americanas ainda ocupavam o Afeganistão. Eles se retiraram esse ano. Foram 20 anos. Com saldo negativo de mais de 3 mil mortos. Mais de 3 mil mortos norte-americanos no Afeganistão durante 20 anos. O que os Estados Unidos tentaram ali, durante esses 20 anos, foi construir uma estabilidade. Eles tentaram construir uma instabilidade, só que, na verdade, isso não foi possível. Quanto mais os Estados Unidos ocupavam o Afeganistão, isso trazia muita impopularidade, principalmente para os governos norte-americanos que apoiavam essa ocupação. O atual presidente dos Estados Unidos, inclusive ele foi eleito, se nós analisarmos,
onde ele dizia que ele ia retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão, e ele retirou, porque a presença dos Estados Unidos no Afeganistão, boa parte da sociedade norte-americana era contrário. E esse ano foi retirado. E com a retirada das tropas dos Estados Unidos, quem passou a ocupar o poder no Afeganistão? O Talibã. O Talibã voltou ao poder. Ou seja, o Talibã é ele que está ocupando o poder no Afeganistão hoje, apesar de algumas resistências. Apesar do incômodo que ele tem com o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico também está de olho no Afeganistão. Está lá o Talibã, comandando atualmente, nesse momento, o Afeganistão. E o Talibã é um regime fundamentalista islâmico. Quando se fala, basicamente aqui dessas guerras do Oriente Médio, nós temos a guerra do Iraque. A guerra do Iraque em 2003. Ou seja, uma guerra que vai ser caracterizada com a invasão dos Estados Unidos do Iraque. Os Estados Unidos vão invadir o Iraque, usando como justificativa, a grande justificativa que os Estados Unidos usaram em 2003 para invadir o Iraque, foi que o Iraque de Saddam, o Iraque do presidente ditatorial, do presidente tirano Saddam, o Iraque estaria construindo um arsenal de armas químicas. O Iraque estaria construindo um arsenal de armas químicas que ameaçava a paz mundial. Essa foi a grande justificativa que os Estados Unidos encontraram para invadir o Iraque. Inclusive, nós tivemos missões da ONU, de representantes da ONU, autorizados pelo governo de Saddam, a inspecionarem as fábricas iraquianas, e nenhuma missão da ONU, olha como é que é interessante, galera, nenhuma missão da ONU, e não foi só uma vez, nenhuma inspeção que foi feita por missionários da ONU, eles não encontraram nenhum tipo de vestígio, nada. Não encontraram absolutamente nada que indicasse que os iraquianos estavam produzindo armas de destruição em massa, que eles estariam produzindo armas químicas. Então essa foi a grande justificativa. Depois que essa justificativa ela perdeu força, na medida que não foi se encontrando nada, como não se encontrou até hoje, depois que essa justificativa foi perdendo força, a outra justificativa que o governo norte-americano encontrou, qual foi? Vamos tirar do poder Saddam. Um homem cruel, um ditador, que apoia grupos fundamentalistas, terroristas. Vamos, evidentemente, tirar esse homem para implantar um governo de transição que leve o Iraque para a democracia. E observe que os Estados Unidos fizeram isso até assassinar Saddam. Saddam foi preso, condenado literalmente à morte. Saddam foi preso e condenado à morte. Os Estados Unidos conseguiram tirar Saddam, houve um julgamento, houve a condenação à morte de Saddam. Inclusive os Estados Unidos, quando invadiram o Iraque, eles não tiveram o apoio do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU não apoiou de forma nenhuma. Quem estava ali com os Estados Unidos eram os ingleses, mas o Conselho de Segurança não apoiou. Outra coisa, a presença dos Estados Unidos no Iraque, até mesmo no Oriente Médio, no Afeganistão, por exemplo, um dos principais resultados é o crescimento de grupos fundamentalistas. Essa militarização dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, no Oriente Médio, vai fazer surgir um número maior de grupos fundamentalistas, como é o caso, por exemplo, do Estado Islâmico. Além disso, essa presença não melhorou a infraestrutura do Iraque até os dias atuais. Além do Iraque conviver com atentados terroristas, que até hoje as tropas americanas estão no Iraque. Eles ainda não desocuparam completamente. Até hoje está no Iraque. Certo? Até hoje. Então observem, prestem bem atenção. E outra coisa, as incertezas políticas que vive a sociedade iraquiana.
Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.